Então, Pedro, é um prazer te receber aqui para esse encontro. E a Aninha fará as honras da casa Tá para bom. nós. Então vamos lá. Só deixa eu ver se vocês conseguem ver o compartilhamento aqui. Sim? Não, agora sim. Então, boa noite a todos. Só uma breve introdução, então, à nossa conversa de hoje, né? O Instituto de Psicologia Social de Pichon Rivière, de Porto Alegre, né? É uma instituição privada com uma trajetória de quase 40 anos. Ano que vem a gente está fazendo 40 anos. E temos as duas sócias proprietárias aqui, as psicólogas Branca e Nelma Aragon. Nossa abordagem é transdisciplinar. Trabalhamos com grupos, instituições, acolhendo as necessidades humanas, e nossos serviços são na área de cursos, né, de pequena e média duração, e seminários, oficinas, palestras, atendimentos psicoterápicos e assessoria em análise institucional. E de vez em quando a gente chama algum convidado, convida, né, algumas pessoas importantes para vir fazer então essas conversas então que são públicas. O nosso compromisso social, né, é desenvolver então o ensino, a pesquisa, a produção de conhecimento, assessoria, psicoterapia para indivíduos, grupos e organizações públicas e privadas. Hoje nós vamos ter a fala sobre Fernando Deligny e a criação de espaços. Então, a trajetória política e institucional desse autor enfatiza a crítica institucional e a criação de espaços à margem das instituições. Para falar sobre Fernando Deligny, nós convidamos então o doutor Pedro Almeida, que é psicólogo clínico, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, na linha de clínica e subjetividade, política e exclusão social. Então, algumas informações importantes antes de passar a palavra. As perguntas podem ser feitas pelo chat, não sei se o Pedro gostaria de também ser pelos microfones, né? Mas se não estiver conversando, se não estiver fazendo alguma pergunta, então a gente pede para que os microfones estejam fechados. E a transmissão pelo YouTube, quem precisar de legenda, então é aconselhado. Uma boa noite, Pedro, o microfone é seu. Obrigado, obrigado, Ana, pelo suporte. Obrigado, Branca e Nelma, pelo espaço aqui para apresentar a pesquisa. Estou animado para essa troca. Obrigado também a todos que vieram me ouvir, a conhecer Fernanda Elini, especialmente os colegas aí que estão em pesquisa comigo, né, o Vinícius e a Sofia. Acredito que outras pessoas também poderão se achegar nessa pesquisa. Bom, quanto tempo eu tenho? Só para eu também não ficar sem norte aqui. Em torno de que uns 20, 25 minutos. Isso. Uhum, tranquilo. Tá ótimo. Bom, é, eu contribuí um pouco mais para dizer da onde eu venho, da onde eu venho pesquisando, né? Eu fiz mestrado, doutorado, mas o meu lugar mesmo é na clínica. Eu sou um pesquisador da clínica. E eu atualmente me dedico integralmente a esse lugar. E a minha pesquisa em Fernando Deligny tem também esse caráter clínico, né? O Fernando Deligny, ele, como alguns de vocês já devem ter tomado conhecimento, ele não é um autor que seja um clínico, ele que esteja comprometido assim com aquelas dimensões clínicas mais formais, no sentido de uma psicopatologia, de uma sessão estruturada ou de uma análise da transferência. Ele não, ele é um crítico da clínica.
Então, tirar consequências disso é um esforço ético, digamos assim, criativo, de trazer para a clínica elementos que não são propriamente clínicos. E isso conversa aqui com a iniciativa do Instituto Pichon Rivière, porque Fernand Deligny é um pensador não clínico e que exige de nós uma atitude de transversalidade. É preciso atravessar Deligny no nosso trabalho e tirar disso consequências. E a minha tese de doutorado foi focada nesse autor com esse objetivo, de fazer uma linha transversal, de fazer Deligny passar na clínica. E o que eu chamei então de clínica do espaço, na minha tese de doutorado, tinha como foco pensar então essas contribuições do autor, mas de modo que a gente pudesse analisar as consequências disso, as consequências da crítica dele, sobre os dispositivos clínicos e as consequências da sua crítica, da sua poética, é um autor muito poético, na nossa sensibilidade aos modos de subjetivação. E essa tese, que é uma tese, assim, eu acho um pouco extensa, um pouco cansativa, ela foi num bom momento ali da universidade, foi um dos últimos trabalhos orientados por Eduardo Passos, que é também colega aqui do Instituto, né? Já teve por aqui, já teve dando as aulas também. E foi um momento de muita celebração, o final da tese, então assim, ficou meio grande, porque a gente não queria deixar o Edu se aposentar. A gente brincou dessa forma, né? Mas recentemente eu pude reescrever essa tese e publicar ela em livro, que é o livro que está sendo lançado agora esse mês pela editora Apres, o livro que se chama Clínica e Cartografia Transversal Espaço, Infância e Autismo, que é um livro que concentra assim grande parte do eixo central da tese e, bom, se torna um material de pesquisa importante assim. E, bom, as consequências dessa pesquisa, né, dessa aproximação de Fernando Deline com a clínica, ela se dá em vista de uma ampliação da clínica. Uma crítica que não é deixar de fazer clínica, mas é inventar um outro jeito de fazer clínica. É, Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje é um pouco dessa visão que o Deline traz para a gente acerca do espaço. O espaço que foi, durante muito tempo, na clínica, o hospital psiquiátrico, o hospício, o asilo. Posteriormente, os consultórios, os ambulatórios. E somente tardiamente, no século XX, podemos pensar outros espaços da clínica, né? Sobretudo após maio de 68, podemos inventar outros espaços da clínica. E o Deline foi muito crítico dos espaços da clínica, né? A começar pelo asilo, depois passar pelas escolas, os centros de detenção, até que ele pudesse criar os seus espaços, né? E ele tem uma trajetória longa que eu vou apresentar aqui muito resumidamente. Mas antes de começar, eu queria colocar um ponto que eu acho importante, que é quando a gente está falando de infância, a gente não está falando de psicologia do desenvolvimento. Quando a gente diz que o Deligny é um pensador que tem contribuições para o campo da infância e do autismo, a gente não está falando nem de psicologia do desenvolvimento, nem de psicopatologia do autismo. A gente está falando de modos de subjetivação humanos que são, assim, infinitivos, são menores, minoritários a estas dimensões mais formais do conhecimento.
Então, quando a gente fala infância e autismo, a gente está dizendo aqui a clínica do inconsciente, em sua multiplicidade, né? Não estou dizendo da clínica freudiana, da clínica lacaniana, das invenções de Deleuze e Guattari, da clínica de Laborde. Estou dizendo assim de um arcabouço mais geral que a gente poderia localizar como a clínica do inconsciente. Então, infância não é criança somente, é o infantil, essa dimensão que acompanha a vida toda, certo? O infantil como infans, infans que do latim vem nos dizer dessa experiência não falante, aquele que não fala, aquele de algum modo que ainda não se subjetivou nas formas instituídas da linguagem. Infans como esse radical do humano, essa dimensão mais infinitiva, que o Deligny chama de então de humano. E aí eu vou voltar nesse ponto mais adiante. Mas estou dizendo isso de largada, porque eu queria então aproximar o Fernando Deligny do Pichon Rivière, que não é algo que eu podia deixar passar assim despercebido. É, essa é uma articulação que não está pronta, né? Eu não tenho conhecimento de pessoas que levaram essa aproximação de maneira a escrever algo sobre e tal, mas eu identifiquei um fio que conecta Pichon Rivière, Deligny a outros autores que eu localizo então nessa clínica do inconsciente. É, Então essa linhagem, né, esse filo entre clínicos, educadores, militantes e artistas formam então um emaranhado, uma nebulosa que Paul Bercherry chamou de uma psicanálise heterodoxa. Mais especificamente, ele localizava aí como heterodoxo o grupo de psicanalistas pós-freudianos que, a partir dos desvios de Férez e Winnicott da psicanálise freudiana, formavam então o que ele chamou de uma nebulosa marginal. Palavras de Paul Bercherry. E esse grupo, esse emaranhado de clínicos, eles tinham uma implicação em contribuir de modo a ampliar o campo da clínica, a atuação terapêutica, e investir em trabalhos de grupo, na aproximação da clínica de sua dimensão social, pública e política. Uma ampliação da escuta e uma prioridade na elasticidade das técnicas, nesse caso, psicanalíticas. É, então, depois de Paul Bercherry, o René Leroux, o analista institucional, ele localiza esse filo também, dizendo algo parecido com o que eu estou querendo trazer aqui. E ele diz assim: de Freud a Ferenczi, de Ferenczi a Balint, de Balint a Devereux, a cadeia austro-húngara, essa cadeia boemiana, ela se prendia para mim a Fernanda Elini. Então, eu acho curioso isso e importante a visão de um analista institucional para o campo da clínica do inconsciente dizer que os psicanalistas dissidentes se conectariam a Fernanda Elini. Então, isso é algo importante. Porém, ele faz uma ideia de que
se filam, se fechassem em Deligny, o que eu tenho um contraponto, digamos. Talvez Deligny seja um autor que possa abrir o campo da clínica do inconsciente para um outro universo e não fechá-lo, ainda que de maneira topológica, né, entre psicanalistas e não psicanalistas, né? Fernand Deligny é o cara que é um operador de transversalidade. E ele traz o espaço como esse elemento disruptivo da clínica, como esse elemento inaugurador de uma brecha, de uma ampliação, né? Então, vocês viram no livro e na tese, a tese já está disponível no site da Universidade Federal Fluminense, já está disponível, e vocês verão lá que eu pouco me ligo, se quer a Deleuze Guattari ou aos autores psicanalíticos, né? Os meus interlocutores, exceto Fernand Deligny, são Foucault e Simondon, Gilbert Simondon, que é um filósofo, né? Então, quero dizer que, embora os psicanalistas apareçam lá, eles apareçam um pouco nesse lugar de uma ampliação. Bom, então voltemos a Deligny. Quem foi esse autor e quais são as consequências desse autor para a clínica? Fernand Deligny é um autor francês que viveu entre 1913 e 1996, atuou em escolas especiais, asilos, albergues, centros de detenção, até que ele criasse posteriormente as suas experiências clínicas institucionais, que são assim mais inventivas e mais libertárias. Ele atravessou esses espaços institucionais confrontando-se com problemas médico-arquitetônicos, ou seja, a maneira como os hospitais eram pensados para impossibilitar qualquer tipo de resistência, perdão, problemas médico-pedagógicos, médico-jurídicos, né, que são essas alianças entre a psicologia, a pedagogia e o conhecimento sobre as crianças, de modo, né, a se tornar ali o que Foucault chamou de um governo da infância. Então, esses eram os problemas que ele se confrontava, né? Logo de largada, quando ele começa a sua experiência institucional, em 1939, a França estava sendo invadida pela Alemanha, ele que, né, começa então a sua experiência institucional a partir de problemas graves. E, e esses problemas duraram algumas décadas. O primeiro deles, eu acho que é o mais importante, é a passagem de uma política de recolhimento da infância, ou seja, de pegar essas crianças e jogar no asilo, para uma política de inclusão. E essa passagem teve muitas consequências sobre a psicologia, sobretudo, sobre a educação, de modo a fazer desses saberes uma espécie de operador de controle, regulamentação para facilitar, digamos assim, o controle sobre essas questões. E Fernand Deligny resistiu a isso, inventando então modos inovadores, criativos, disruptivos, insubordinados de estar com as crianças sem normalizá-las, sem corrigi-las, sem puni-las. Com isso, ele teve que fazer um enunciado do que ele não era um educador, que ele não era o clínico, e ele optou então por se chamar de poeta e etólogo. Esse assunto sobre etologia tem uma seção específica na tese que explica melhor como ele tirou consequências disso, né?
no cuidado com a infância. E outra distinção importante que ele faz ao longo de sua obra é que não se trata, então, de tomar a experiência humana como homogênea, no sentido de que as instituições elas devam ser universais, de que a psicologia é universal, ou de que a experiência de um sujeito humano ela é estruturada como uma linguagem, estruturada, digamos assim. Ele começa então a optar por um outro caminho, que ao invés de Jacques Lacan, como todo mundo estava indo atrás dele na época, ele vai atrás de Henri Vallon. E nessa aliança com Henri Vallon, ele vai por uma escuta do espaço, uma relação no espaço, no sentido de entender que seja o autismo, seja a delinquência, seja a deficiência, não se tratam de naturezas psicológicas, se tratam de relações com os meios, relações espaciais, certo? É, então, a biologia interessa mais do que a psiquiatria, Henri Vallon interessa mais do que Foucault e Deleuze e Guattari, e assim Deligny vai construindo uma obra em que os seus textos não são acadêmicos, mas poéticos. Bom, e para localizar, então, essas relações problemáticas com o espaço, eu vou contar aqui pequenos pontos de sua trajetória onde isso é evidente. Por exemplo, em 1938, na sua primeira experiência de trabalho institucional, Fernand Deligny vai trabalhar numa escola primária, a escola chamada Rua das Brechas do Lobo. Depois ele até brinca dizendo assim, olha, esse nome é perfeito, porque brechas são as coisas que interessam ao meu trabalho. E bom, nessas sequências de situações institucionais que eu vou contar a vocês, eu vou tentar deixar evidente como a criação do espaço é um vetor terapêutico, clínico, crítico, poético e inventivo na história do autor. Nessa primeira ocasião, em 1938, Deligny, sem formação para professor, começa então a inventar seus métodos, entre aspas, de estar com as crianças. Então, ele substitui o quadro negro por jogos de mímica, ele substitui os cadernos por passeios no bosque, e assim ele vai inventando um germe de sua prática que vai se desenvolver ao longo ali de 50 anos de proximidade com as crianças. Depois, em 1939, ele tem a sua primeira passagem pelo Asilo de Armentières, um dos maiores hospitais da França na época. Uma passagem muito conturbada, num período muito conturbado da França, onde ele entra no asilo, é mobilizado para a guerra, tem que sair do asilo, depois ele tem que fugir da guerra, onde ele se torna uma espécie de desertor na guerra, e volta para o asilo, e lá ele é mobilizado para um pavilhão específico, que era o pavilhão dos jovens ditos perversos e irrecuperáveis. Um grupo de crianças que na época eram chamados, segundo a psicopatologia vigente, de idiotas retardados débeis mentais. E nesse mesmo período, até onde ele permaneceu, em 1943, o asilo foi bombardeado pelos aviões nazistas, né? Pelos aviões alemães que circulavam lá em território francês, território dominado. É, e essa história do bombardeio ele conta num texto que está publicado em português, se chama Diário de um Educador.
Nesse momento, a relação com o espaço é muito importante, porque Deligny desmobiliza o que seriam as punições, as prisões, as solitárias, para mobilizar, então, outras forças, como, por exemplo, dispensar os especialistas e priorizar operários da região. Dispensar a punição e priorizar jogos de mímicas e processos criativos com o grupo dessas crianças do Pavilhão 3. Posteriormente a essa experiência, quando ele sai, em 1943, ele publica um livro chamado Pavilhão 3, que contém desenhos deles e de outras crianças, além das historinhas que se contavam no hospício. É, Em seguida, uma outra experiência importante a gente pode chamar do Centro de Observação e Triagem, que era uma outra grande instituição, uma instituição médico-jurídica onde as crianças adolescentes aguardavam o julgamento após terem cometido os delitos. Então, era um centro prisional, um centro fechado, que Deligny se tornou diretor. E lá ele faz algumas transformações nesse centro. A primeira delas, dando continuidade a essa relação entre espaço e saber, né? Primeiro, abrindo o centro, permitindo com que as crianças saíssem e permitindo também que aqueles que estavam fugindo voltassem e se abrigassem lá, ou seja, a forma espacial do centro fechado se torna então um centro aberto. E a relação com o saber, a mesma coisa, não se trata de se fechar no conhecimento técnico especializado na época, eh, na moda da inclusão, e priorizavam operários, desempregados da região, porque ele acreditava que a ausência de punições ou a ausência de um conhecimento técnico aproximavam as crianças e permitia ali criar um senso de pertencimento, criar uma liga e uma afinidade, né? A passagem de Fernand Deligny lá gerou consequências óbvias, né? Os conservadores achavam aquilo tudo um absurdo, Deligny é então demitido e vai ser mobilizado para outros lugares que, bom, não vem ao caso agora, mas uma situação importante que mostra essa relação entre Deligny e a criação de espaços é a experiência consecutiva ao Centro de Observação e Triagem. A experiência, a primeira tentativa dele, né, de criar uma situação institucional. Algo que parte então da relação dele com Henri Vallon. Dentro do laboratório de psicobiologia da infância, junto com esse professor, né, o Henri Vallon, dentro do Collège de France, Deligny começa a mobilizar um grupo francês de educação nova, alguns membros do Partido Comunista e outros intercessores institucionais para que mobilizassem uma grana, criassem um estatuto e começassem então uma iniciativa que ele chamou de a Grande Cordée, que em português seria o equivalente à Grande Cordada. É a Grande Cordada. E o que é a Grande Cordada? A cordada é uma técnica de alpinismo que é o alpinista mais experiente vai subindo sem estar preso a corda nenhuma e vai ele próprio colocando os pontos no paredão rochoso para que outros possam cair, quer dizer, possam subir. E à medida que ele cai ou alguém o cai, essa corda está amarrada. Uma metáfora espacial para uma iniciativa institucional. Bom,
E a Grande Cordé tinha um estatuto que tinha como nome Laboratório de Cura Livre, Ambulatório de Cura Livre. O ambulatório de cura livre acontecia num teatro abandonado, onde Deligny, junto com alguns outros colegas, ouviam as crianças, recebiam as crianças, sobretudo os adolescentes, que diziam das suas necessidades e interesses. Quase todos chegavam dizendo que queriam parar de ver o psiquiatra. E havia um trabalho ali de escuta onde precisava ouvir ou fazer aparecer um interesse das crianças, um interesse que fosse singular, original, próprio, né? E a partir da descoberta desse interesse se articulava no território francês pontos de referência, referências, pessoas que pudessem acolher essas crianças e ajudá-las a trabalhar aqueles interesses. Por exemplo, se o interesse era em se tornar um fazendeiro, levavam essa criança para um lugar que tinha um fazendeiro que não era um especialista em infância e adolescência, e ensinava ali a ordenhar uma vaca, fazer um queijo, algo do tipo. Se o interesse era cuidar de aviões, então se procurava uma oficina no território francês que pudesse então acolher essa criança, ensinar ela algo de seu interesse. Então percebam que eles não procuravam uma essência psicológica, uma interioridade da criança, mas eles articulavam territorialmente. E a grande cordélia, ela tem um aspecto interessante porque ela não tinha uma sede fixa. Ela funcionava por dispersão territorial. Ou seja, mais uma vez, além de uma metáfora, uma metáfora espacial para uma experiência institucional, havia também estratégias espaciais para o cuidado. Bom, outro ponto da história do autor que fica bastante evidente é a mais famosa de todas, a passagem dele por Cévennes, a região montanhosa lá na França, chamada Cévennes. Bom, vamos só localizar a linha do tempo aqui, né? 1938 começa a história dele na primeira escolinha. Depois ele vai para Seven, perdão, ele vai para o asilo em 1939 e fica até 1943. Em 1945 ele entra no centro de observação e triagem e sai no ano seguinte, 1946. Em 1953, ele começa a experiência da Grande Cordé, perdão, em 1947 ele começa a experiência da Grande Cordé e termina em 1953, onde começam a dar conflitos esse aspecto institucional de não ter uma sede, de não ter filiação ao Partido Comunista, porque então já tinha alguns conflitos econômicos, porque não tinha financiamento, enfim. A Grande Cordé passa um período, se dissolve, Deligny passa ele próprio, junto com um grupo, migrando em casas emprestadas, ele já com algumas crianças sob o cuidado dele. E nesse meio tempo, ele conhece dois autistas com os quais ele se compromete no cuidado. O primeiro deles, Yves, se torna o ator e o personagem do filme Le Moindre Geste, e o outro, Jean-Marie, que ele conheceu numa breve passagem em Laborde, se torna o personagem de Segaman lá, outro filme feito por Deligny. Então, nessa deriva, nessas migrações, Deligny vai percebendo um outro problema que não se trata somente das instituições, das relações médico-arquitetônicas.
o problema da instituição é que a própria linguagem é uma instituição. Aí o problema fica sério, né? Fica maior, digamos assim. Ele compra briga com Lacan, por exemplo, né? Enfim. E até mesmo com o próprio Guattari, que apoiava ele, que deixou ele ficar em Laborde, né? E, e aqui é o ponto de virada. Já estou concluindo, tá? Só para a gente não perder o tempo de vista. Esse ponto de virada é o seguinte: ele vai para Laborde e começa a conviver com aquele movimento que estava cozinhando ali, maio de 68, a contracultura, os jovens rebeldes, os militantes. E ele observa que o que se chamava de um movimento democrático era difícil de ser pensado quando se tem aqueles dois autistas num ambiente de debate, por exemplo. Uma assembleia com aqueles garotos não fazia sentido, porque a singularidade deles não era incluída no dispositivo político. Então, embora Jean-Marie não falasse, o outro falasse, a sua fala era cheia de ecolalias, era uma fala fragmentada, né? Então havia um conflito ali entre o modelo político modelo político de esquerda que estava se levantando para fazer um movimento revolucionário e aquele outro movimento infinitivo, também revolucionário, de Deligny com os autistas. Então ele decide a migrar para Cévennes, que é uma região montanhosa, que não tinha luz elétrica, que não tinha muros, não tinha instituição, não tinha conhecimento especializado, né? E ali ele forma a rede de Cévennes. É, E a rede de Cévennes consistia, então, em uma região cujos pontos dessa região às vezes tinham uma distância de 1 quilômetro, 3 quilômetros, de distância entre esses acampamentos. E nesses pontos ele tinha ali pessoas de referência para ele, que ele formou, que acompanhavam ele já há muitos anos, que se responsabilizavam por cuidar do espaço e acompanhar aquelas crianças. E nessa experiência, que é muito bonita, gerou muito material fotográfico, o Deligny escreveu bastante, né? Grande parte de sua obra vem dessa época, a partir de 1969, né? Então tem uma ruptura entre o que o movimento de maio de 68 foi para Paris e Deligny foi para Cévennes, né? Foi para o interior da França, para a roça, digamos assim. Como um movimento revolucionário contra as instituições, não sei se contra propriamente, mas assim, à margem das instituições, né? Melhor dizendo. Bom, e em Cévennes fica muito evidente a importância do espaço para o trabalho dele, né? Porque não é o espaço que se adapta às crianças. Ou melhor, não são as crianças que se adaptam ao espaço, é o espaço que se adapta às crianças. O espaço ele possui uma flexibilidade, né? Então, como podia acontecer que essas crianças ficassem lá sem fugir, se não tinha muros, por exemplo? Isso gera uma série de questionamentos importantes e que eu acho que o Brasil está colhendo bastante, o Brasil e a América Latina, né? Está colhendo bastante dessa experiência para pensar os nossos dispositivos de acolhimento psicossociais. Bom, e aqui o Deligny faz uma outra virada que eu acho que recupera aquilo que eu disse no começo,
de uma proximidade dele com a clínica do inconsciente, de uma proximidade dele, né, com a infância, de certo modo, né? Nessa passagem entre a crítica dele às instituições, ele passa a criticar a linguagem e mostrar com filmes, com mapas, com cartografias, com fotografias, de que há uma diferença de nível entre o homem que nós somos, dotado de linguagem, poder, saber, e essa outra dimensão infinitiva, mais infantil, mais espacial, que ele chamou de humano. Então é como se de Severny ele também tirasse não só umas práticas de cuidado, uma prática clínica, né? Mas tirasse também uma crítica ontológica ao humano. O humano não é subjetivado pela experiência social e pela linguagem. Há uma dimensão anterior a essa, mais imperceptível a essa, que é a relação do espaço. Então há um primado do espaço no processo de subjetivação, tal como Delisle pensa. E eu acho que isso é muito inovador. Isso, inclusive, problematiza algumas compreensões que tivemos da obra de Freud, por exemplo. Acho que o Deleuze e Guattari são dois autores muito importantes para pensar esse primado do espaço na subjetivação humana, mas a partir da crítica de Deligny é possível rever também outros pontos que passaram despercebidos na história da clínica de maneira ampla, né? Bom, eu queria ressaltar então esses pontos, né? Essas relações metaestáveis, críticas e clínicas entre as práticas de cuidado e as relações com o espaço. E dizer que não só a minha tese está pensando nisso, mas também outros colegas, como o pessoal lá do grupo da Topos, né? O Pedro Henrique Ferreira, que Nelma e Branca já conheceram também, um ótimo pesquisador que está pensando nessa mesma situação de maneira diferente dentro da educação. Então, eu gostaria de encerrar por aqui, agradecer a atenção de vocês e dizer também que vou ler as respostas escritas, mas adoraria ouvir também as sensações, as impressões que esse autor causa em todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. E eu fiquei curiosa para escutar também um pouquinho sobre a tua clínica, né? Como tens feito o trabalho, né, com as crianças, né? Uhum. Poderia nos contar um pouquinho do teu trabalho, então, clínico? Sim. O que que você acha? Eu respondo uma pergunta de cada Mas vez? podemos ver, assim, né, outras questões, assim, que estejam presentes, e daí talvez vá pegando o conjunto, não é? É, pode ser assim, então. Eu vou ouvir mais algumas e depois respondo a você. Nós temos a presença aqui do Alfredo. Bem-vindo, Alfredo.
Legal, estão chegando umas respostas por escrito aqui, né? Isso. Uhum. Bom, Tem, tem mais alguma por escrito aí no YouTube? não, parece que uma pessoa estava querendo falar aqui, mas não Alguém com o conseguiu. microfone aberto, iPhone, de quem que é? Gostaria de usar o microfone ou escrever no chat sua pergunta? Ela fechou aí. Buenas noches. Boa noite. Felicitaciones, Pedro, pela tua apresentação. Gostei muito dela. Talvez sería interesante, no sé si lo tocaste más a inicio de tu presentación. Yo solo pude, a partir la segunda mitad allí, estar presente, entonces te peço disculpas. Me parece tal vez que podría ser interesante hablar de las líneas de Erranza Uhum, como manifestación corporal y de relación de vínculos con el espacio y cómo esas líneas de Ranza las fue cartografando y a partir de ahí estructurar una pedagogía de trabajo con ellos, ¿no? sim. Y tal vez que esas líneas de Ranza fueron también tuvieron algún impacto en las ideas de Guattari, ¿no? Sobre bueno, toda la cartografía guattariana, ¿no? Eh, Uhum. eh, bueno, por eso por en cuanto. Gracias. Obrigado, Alfredo. Bom, acho que já temos um bom conjunto de perguntas aqui que eu acho que vale a pena já fazer uma resposta, né? Uma tentativa, como diria o Denis, para dizer algo sobre, né? Bom, essa questão, né, que a clínica, como é que é a clínica do espaço, né, Nelma? Ujú. Ela tem, ela tem para mim dois marcadores iniciais que me fizeram mudar um pouco, né? Eu que havia feito, então, a formação psicanalítica, né? Escola de psicanálise, fez supervisão em psicanálise, atendia dentro daquela, um esquema de consultório, gabinete estritamente ali, né? Comecei a me deparar com algumas questões inquietantes que na época que me deparei com essas inquietações, fui presenteado com o encontro com Deligny. E a partir então dessa pesquisa dele sobre as linhas de Hansen, né? Sobre sobre o espaço, eu observei no ambulatório de saúde mental público que eu Mm. atendia, uma enorme fila de crianças no corredor esperando para neurologia infantil. E aquilo começou a me inquietar. E ali eu comecei a ver, então, as linhas de Hansel. Então, até um dia que uma criança vai ao consultório, lá, o gabinetezinho onde eu atendia, por acaso, deixei a porta aberta e ela me pede um barbante. Claro. Bueno, Aí eu digo assim, oxa, mas ¿qué para es que você eso? quer um barbante? Aí eu disse assim, eu quero inventar alguma coisa porque está demorando muito. Aí eu perguntei a ela, disse, mas o que que você está fazendo aqui? Ela, estou esperando a consulta do neurologista. Eu falei assim, mas por que que você está indo no neurologista? Aí ela disse assim, porque eu sei ir para a escola e não sei voltar para casa. Claro, Né? Eu achei assim, não é um problema, em primeiro lugar, não é um problema para o neurologista, né? claro, claro. Hum. Claro.
E dali eu fui, né, colhendo situações clínicas. O mestrado foi um pouco uma cartografia do que se dizia no corredor, dos movimentos Ujú. das crianças, né? Na Sí. época, desviando então de uma interpretação desses trajetos no espaço, Ujú. eu recorri à música para dizer desses movimentos, né, das crianças. Allegro ma non troppo, andante moderato. São um pouco assim tentativas, né, de eh, criar vetores, caminhos Ujú. para fora da instituição, para fora da institucionalização, seja ela o asilo ou a neurologia, né? E depois dessa experiência que durou 2 anos, eu tive uma experiência muito forte, assim, numa residência terapêutica de um colega aqui de Niterói, Fábio Araújo, inclusive foi meu colega de doutorado. Ele tem uma residência terapêutica que são como essas articulações de Deleuze e Guattari, mais propriamente do Guattari, do Jean Horry, que são economias variáveis, né? A família pode um pouco, o outro pode um pouco mais, e nesse arranjo afetivo econômico aluga-se uma casa, mobiliza-se uma equipe, um processo de formação, e eu fiz parte de uma equipe dessa. E até hoje sou um amigo, vizinho da casa. E lá eu conheci um camarada que era um morador que ele tinha uma situação bastante peculiar, ele nunca falou, tal como, né, a gente entende a fala, né, com encadeamento de significantes e tudo. Muito precocemente ele teve convulsões, né, com o primeiro ano de idade, e foi se descobrindo situações graves, muitas comorbidades e um autismo severo. Então, além disso, ele tinha uma doença chamada esclerose tuberosa, que é uma síndrome que produz tubérculos, Ujú. nos tecidos diversos do corpo. Ele tinha alguns desses no cérebro, o que provocava ele uma grande desestabilidade, uma instabilidade, né? Então, eu que vinha de uma formação psicanalítica, lidar com essa situação exigia de mim assim uma invenção Ah. que Derini foi muito importante, né? Isso já tem algum tempo, né? Já se passou algum tempo. E desde então hoje eu estou num movimento um pouco mais recolhido, tenho o meu consultório, que fica num bairro aqui de Niterói, em que eu consigo sair, porque é um bairro muito domiciliar, são só residências, né? Então eu atendo na minha casa. Tenho um anexo da minha casa, em que eu posso, a depender do andamento da sessão, eu posso sair com a pessoa para dar uma volta e ver as árvores um pouco como o Deligny fazia. E eu ainda tenho tirado consequências desse movimento novo, né? Ainda estou colhendo, e uma impressão que talvez eu possa compartilhar contigo, Nelma, e com os demais presentes. Há um sintoma da nossa época. Hoje eu não atendo tantas crianças, né? Estou mais com jovens e adolescentes. Há um sintoma na nossa época que é uma ausência de pertencimento, uma Ujú. ausência de Ujú. corporeidade, uma virtualidade em que parece que estar no espaço não é possível. É um sintoma que impede justamente de criar corpo, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu tive uma situação recente de um jovem que chegou aqui, uma coisa ligeiramente normal, assim, um jovem de ressaca no universitário, mas que já estava alguns dias sem comer, né, muito triste e numa, numa posição assim carregado de sentido, tudo tinha muito sentido, muito sensível ao sentido, e a minha intervenção foi assim, cara, vamos almoçar?
Vamos almoçar. Tu já almoçou hoje? Não, Claro. não. Vamos almoçar então. Então vamos lá uma coquinha, um Coca Zero, um almocinho simples. E a conquista desse território, a produção desse território é algo que eu acho que, enfim, talvez vamos trabalhar isso, né? Talvez vamos precisar trabalhar isso, porque a pandemia foi uma devastação de territórios. Então, eu tenho recebido jovens que estão, assim, numa janela temporal, fizeram 18 anos, começou a pandemia. 2, 3 anos depois, eles estão saindo ainda desse processo de isolamento social, né, de muito dependente da internet. Então, assim, minha clínica também tá mudando um pouco, né? Essa clínica que eu chamo clínica do espaço, ela não é uma coisa situacional, né? Pros autistas, para as crianças. Ela como eu disse, uma experiência com ínfãs, esse território que é o humano. E aí, nesse ponto, eu acho que eu já posso responder um pouco o colega, deixa eu ver o nome dele, o Elton, o Elton Borba, que perguntou se espaço e território são sinônimos. Existem muitos nomes do espaço. O espaço tem muitos nomes, mas nenhum nome o nomeia. Então, assim, há uma proximidade entre os termos, mas a gente não pode dizer que são sinônimos. Por exemplo, existem outros termos, como meio. Meio também é um tipo de espaço. Superfície, interioridade, são todos metáforas que estão dentro assim da psicologia, seja uma psicologia mais formal, né, propriamente psicológica, né, ou uma psicanalítica, ou uma linha preocupada em se isolar da psicologia, né? Seja entre Deleuze e Guattari, né, na esquizoanálise, há muitos termos para dizer disso. Agora, eu gosto muito de um termo que o Deligny diz, que ele chama topos, Ujú, um espaço infinitivo que subtende todos os outros espaços. Se ujú, você não adere a isso, você fica perdido. Se você não tem uma experiência de catexia com o espaço, você não entra na linguagem, você não entra no sócio. claro, claro. Es Então, así. digamos assim, tem uma dimensão do território que é espacial, mas espaço e território não são sinônimos. E se você ver, tem um capítulo especificamente da minha tese que eu acho muito legal, porque ele traz o espaço como essa dimensão topológica, né? Esse topos como uma espécie de dinâmica da ontogênese. Ujú, Preciso sí. passar por ela, né? Ujú, Não se fica nela, porque ela propriamente não está na linguagem. Ela é propriamente espacial. Então há esse ponto, né, em que o espaço ele não é passível de metáfora, passível de imagem, ele é propriamente a disrupção das imagens, do simbólico, do imaginário, né? Se fosse numa leitura lacaniana, ele estaria mais próximo do real, enquanto esse intensivo, né? Mas que em Deleuze-Guattari, por exemplo, se chama de spatium, a dimensão intensiva do espaço. Então é uma pesquisa longa, né? O meu livro é uma tese grande, né? Mas ainda assim nem todas as respostas estão lá. E bom, Alfredo coloca esse ponto, né, das linhas de Hansen. Eu acho que seria legal a gente explicar isso com mais calma, né? ujú, A cartografia, ela foi um dispositivo usado lá entre Deligny
e os colegas que ficavam com as crianças. E ela funcionava da seguinte maneira: reza a lenda, reza a lenda que os rapazes ficavam muito angustiados, as meninas ficavam muito angustiadas, não sabiam o que fazer com aquela garotada, porque eles não eram da área, eles não eram especialistas. Então eles tentavam ajudar demais as crianças até que as crianças ficavam desesperadas para sair daquela situação e aí começavam a bater a cabeça na parede, quebram isso, quebra aquilo. E aí numa carta que Jacqueline era uma das presenças próximas que cuidavam das crianças, escreve para Deligny, diz algo do tipo assim: olha, eu não sei o que faço. O que que eu faço quando uma criança bate a cabeça na parede? Aí o Deligny, sem saber a resposta, escreveu assim de volta: trace. E diz a lenda que assim nasceu a cartografia. E o que é a cartografia? A cartografia é um dispositivo de intervenção nos adultos. É para que os adultos não fiquem prestando atenção com intencionalidade, vontade de ajudar, se projetando no silêncio das crianças. Então, a cartografia funciona de várias maneiras. Existiram vários tipos de cartografia. A mais usada foi a seguinte: numa folha, né, uma folha comum, né, mais grossinha, se traçavam o território, os contornos, a casa, o sítio, e em cima dessa planta, desse território, se botava uma película, uma espécie de papel manteiga que permitia ver ali o território, e nesse papel manteiga se traçava o trajeto da criança, os trajetos costumeiros, digamos assim. Aquelas crianças que ficavam repetindo, né, aqueles trajetos e tudo. Até que de repente começou a se perceber que havia isso que o Alfredo chamou a atenção das linhas de errância. Um desvio, algo acontecia, uma diferença emergia, um esbarrão, uma, uma coisa que a gente não entende propriamente, cria-se uma linha de errância, essa criança faz um desvio, e é deste desvio que se colhe então as pistas para fazer com que aquele espaço não seja institucionalizado, para fazer com que o espaço fique livre de interpretação e de linguagem. Então, essas linhas de errância, elas são como fogos fatos. Vocês já viram fogo fato? De repente, um clarão vem e aquilo nos atrai, aquela linha, a gente segue aquelas linhas. É o trabalho do cartógrafo, então, entender essa dimensão espacial, essa relação entre o corpo, espaço e subjetividade, como sendo propriamente ela humana. Somos nós é que perdemos isso, nós, o homem que somos, né? Então, as linhas de Hansen, elas fazem uma reversão. Hum, A gente perdeu essa dimensão espacial. Tal como a criancinha lá no ambulatório que me pede um barbante, ela está doente da perspectiva do homem que somos, né? Ela está indo para o neurologista, mas do ponto de vista de infância, ela está criativa, ela não está doente. Óbvio, ela precisa de suporte, né? Ela precisa de cuidado, mas enfim. Agora, isso tem consequências também no campo dos saberes, né? O Deligny, de certo modo, ele antecedeu Deleuze e Guattari. Essa ideia inspirou Mil Platôs. Mesma coisa o Foucault. A crítica do Deligny à institucionalização de crianças da França é da década de 40. Foucault só escreveu História da Loucura, se eu não me engano, no final dos anos 60. Final dos anos 60.
Então, de maneira assim, para concluir, eu acho que, bom, Deligny ainda tem muito a tirar desse autor. No momento ele está assim entre nós aqui, entre os colegas lá na Argentina e tal. Ele não tem sido mobilizado no campo hegemônico, o que eu acho bom. Acho que assim a gente vai colhendo pontos importantes de sua obra e compartilhando aos poucos, né? Incidindo nesse campo problemático que é o campo da infância e da adolescência, né? Gostaria de fazer uma pergunta para Branca, Nelma. A palestra de hoje, a emisión de hoy está grabándose. Sim, Alfredo, tá no YouTube, tá? Ah, bueno, está, Ah, está. sim, agora que eu entendi. Ela Sim. tá no YouTube, tá? Tá toda gravada, tá? Gracias. Dá para Eh, assistir desde o início. Uhum. Pregunto porque me gustaría que colegas de Argentina que han trabajado más de 30 años con crianzas psicóticas en un dispositivo institucional muy parecido al de Deligny, puedan tener acceso al trabajo de Pedro y eventualmente comunicarse posteriormente. Y Eu, eu, se me ocurrió una idea. No es frecuente que tenga ideas, pero bueno. Eh, esa crianza que te pidió un cordel cuando estabas en ese consultorio, que hacía mucho tiempo que estaba esperando, esa crianza pidiéndote eso, tal vez te estaba pidiendo si vos eras el primero de la cordada. ¿No? sim. Estaba precisando a alguien con quien que él se sintiera seguro, alguien que lo pudiera sujetar un poco. Pero sujetar en el sentido de venir sujeto, ¿no? No de estar amarrado. Aham, Uhum. Y certo. la otra consideración es que Deligny, Guattari y muchos otros colegas, Jean Ury también, Tosquelles, ¿no? Hicieron mucha clínica caminando en los parques, en las montañas, en las ciudades, Uhum, muy poco en los consultorios, ¿no? Y cuando vos comentabas tu experiencia actual, ¿no? Mencionaste también que en algunos momentos necesitas salir, ¿no? Y me parece que esa necesidad de salir también es una necesidad que pueden tener los niños psicóticos, salir del encierro en el cual ellos están sufriendo, ¿no? Y están necesitando a quién está en la cordé, ¿no? Con quién pueden contar en ese desplazamiento, ¿no? uhum, Y comparto rápidamente la experiencia mía de clínica con migrantes y refugiados, en la cual trabajo hace más de 40 años y nunca tuve consultorio. Y sigo trabajando en varios países y el hecho de poder caminar en las plazas, al borde de los ríos, tomar contacto con los animales, los árboles, el aire, el viento, el sol, han sido factores terapéuticos fundamentales para el trabajo clínico de personas que han tenido sufrimientos intensos. Entonces, quería compartir la experiencia y también mencionar el caso de un colega paraguayo que acaba de publicar un libro en Buenos Aires y en Asunción que se llama Clínica Placera, porque él trabajó muchos años en las plazas públicas, ¿no? Uhum. Entonces, y algunas experiencias que él comentó se aproximan mucho de lo que yo he vivido y lo que fue teorizado por Deligny. Bueno, hasta ahí nomás. Gracias.
Tem uma pergunta no chat também. Uhum. Isso. Uhum. A pergunta é, Pedro, quais articulações teórico-conceituais do Deligny são possíveis quando se pensa no espaço escolar contemporâneo? Uhum. Olha, eu acho que essa questão do espaço escolar é uma pesquisa do Pedro Henrique Ferreira, da FURB. Ele é uma pessoa que eu acho que tem mais experiência para responder. No entanto, se eu pudesse assim dar uma pista para pensar isso, eu pensaria nessa dimensão da transversalidade, né? Que talvez em algum momento a gente possa transversalizar os campos de modo a que o professor e o clínico tenham uma certa proximidade entre que a psicanálise e o AT, o acompanhamento terapêutico, possa ter alguma proximidade, de modo que a gente não tenha esse medo superegóico de dar um rolê, né? De passear com essas crianças, seja dentro do ambiente escolar, seja, né, sair do consultório, sair da sala de aula, né, dar um passeio por dentro da escola, que seja, né? É, eu acho isso importante, eu acho isso importante. A escola, assim, a escola é a única instituição total que a gente não consegue escapar, né? A gente consegue escapar da prisão, do hospital psiquiátrico, mas a gente não consegue escapar da escola. E a escola pode ser um lugar muito terrível no sentido de produzir um claustro dessa experiência humana, né? Então, é preciso pensar o espaço da escola também. É, eu tinha lido uma pergunta aqui no chat, eu agora me perdi, não estou encontrando. Era um colega que falou sobre o AT, se eu não me engano. E tem uma outra também, né? Tem uma pergunta, eu acho que tu já falasse sobre isso, mas talvez possa ampliar um pouquinho. Ah, então, pedindo que comentasse de Winnicott, né? Se daria para pensar uma relação com o espaço transicional, né? Aham, aham. Ujú. Sí. Esse é mais um dos espaços preciosos dentro do campo da clínica, né? O espaço transicional. É muito importante, né? Eu não teria agora domínio para apresentar alguma articulação, mas eu fiquei me lembrando, em algum momento da obra de Winnicott, ele falar sobre circunstâncias, Ujú. né? Como se era preciso criar circunstâncias. Isso é absolutamente deliniano, né? O Deligny pensa desse modo, né? Se eu não me engano, é naquele momento em que o Winnicott está escrevendo os textos de privação e delinquência, por ali há algo nesse sentido, né? De que não existe psicanálise de crianças delinquentes, né? Não é preciso fazer isso, digamos assim. O que é preciso são criar circunstâncias, né? Criar situações de vida, injeções de vida, criação de territórios, né? O Deligny escreve em Vagabundos Eficazes essa ideia, né? É preciso criar circunstâncias, né? O educador é, na verdade, um criador de circunstâncias, né? Circunstâncias para quê? Para ampliação da vida, né? Não é para corrigir, nem ensinar, né? Eu acho também que é importante fazer essa proximidade dele e Winnicott.
Eu estava vendo, procurando aqui, Pedro, sobre a T, a Sabrina se apresentou, não é, como pedagoga, e a T escolar, mas ela não apresenta propriamente uma pergunta, não é? Uhum. Muito bom. Uhum. Tem mais alguma coisa que alguém gostaria de colocar, ou podemos começar a nos despedir do Pedro? Boa noite, eu sou a Marcela. Eu só queria agradecer, eu cheguei atrasada, mas super valeu a pena o final que eu vi. E depois eu vou ver pelo YouTube, o Alfredo, né, avisou a gente. Então aí, com certeza, eu vou rever várias vezes, porque está muito instigante aí o trabalho. Muito grata. Obrigado, Está Marcelo. no chat está o link do YouTube. Já está o link do YouTube. Uhum. Tengo una pregunta para Pedro. Si por favor es posible conseguir la publicación de tu trabajo. Posso? Eu vou mandar para Branca e para Nelma, ela repassa para você, pode ser? Sí, Sim. obrigadísimo, Uhum. obrigadísimo. E aí eu mando meu e-mail também, caso você ou um Eh, colega queira Muito entrar em bem, contato. muito bem, muito bem, Uhum. muito bem. Uhum. Obrigado, gente. Nós que Obrigada, Pedro. agradecemos. Nós que agradecemos, Pedro, assim, a forma, assim, como tu nos apresentasse, né, dele, né, falando de toda a trajetória dele, e também o teu trabalho e a forma como tu, na tua clínica, trabalha, né, com Denis. Muito obrigada, foi um prazer te escutar. Obrigado. Eu agradeço também o espaço. Obrigada, Pedro, Felicitaciones, Pedro, felicitaciones. pelas Obrigado. Obrigada, várias. Pedro. Uhum. Obrigada também a todos e todas que estiveram Sim, conosco aqui, sim, não é? Foi um prazer, assim, receber vocês e até outra oportunidade, né? Tu estás Certo. indo a Porto Alegre, não é, Pedro? Sim, vou a Porto Alegre dia 8 de agosto para um movimento do CRP chamado Germinário. Eu ah, estarei lá. Junto com as informações, eu mando também a programação. É. certo. Isso, Então, aham, quem está em Porto obrigada. Alegre, fique atento aí para a presença do Pedro, né? Sim, vai ser um prazer, Pedro, te receber aqui. Que Ótimo, vai bom, ser sim. Clarissa, que bom. Prazer. É, Clarissa Velha, antiga conhecida, né, já do Pedro. Eu adoro ele, adoro. Que bom Aham. que tu Estudamos vai vir juntos. aqui nos contemplar com o teu conhecimento, com a tua experiência. Uhum. Valeu. Então, tudo de bom para todos. Até um Boa próximo noite. momento. Tudo de bom. Boa noite, obrigada. Tchau. Obrigada, Pedro. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Aninha.